Atitudes impensadas. Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. A paz do Senhor Jesus para você e para toda a sua família. Aqui é o pastor Clodoaldo, como fazemos todos os dias pela manhã, às 6 horas, na nossa devocional da Bíblia, capítulo por capítulo. Tem sido muito bom, tem sido muito prazeroso ouvir os comentários dos irmãos e das irmãs que a gente conhece pessoalmente e ver também os comentários no YouTube. Deus abençoe você e que você possa cada dia mais fazer essa corrente de fé, de aprendizado, essa corrente de oração crescer para a glória de Deus. Vamos à devocional de hoje? A devocional de hoje terá o tema do seguinte: atitudes impensadas. Creio eu que Deus vai falar muito ao seu coração. Texto bíblico, Juízes, capítulo 11, versículo 29 a 30. Diz assim a palavra: Então o Espírito do Senhor se apossou de Jefité. Este atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispá de Gileade e daí avançou contra os amonitas. E Jefité fez este voto ao Senhor: se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Irmãos e irmãs, nós lemos aqui na palavra, é uma história que é um pouco difícil da gente imaginar a situação pela qual passou esse juiz de Israel chamado Jefité. Ele haveria de enfrentar um povo muito forte e poderoso, que era o povo de Amon, cujo rei desprezou sua carta de paz. A palavra nos diz que o Espírito do Senhor se apossou de Jefité e ele foi lutar contra esse rei. Antes da guerra, não sei se por pura emoção, ele fez um voto a Deus que se o Senhor lhe desse vitória contra o exército daquele rei, ele iria oferecer uma pessoa ao Senhor em holocausto. E essa pessoa seria a primeira que saísse de sua casa ao seu encontro quando ele voltasse da peleja. Que ideia tola! Muito sem propósito, pois Deus nunca se agradou de sacrifícios humanos. Jefité venceu a batalha e quando ia chegando em casa, a sua filha, que ainda era virgem, veio ao seu encontro e ele teve que cumprir o voto que fez ao Senhor de oferecer sua filha em holocausto. Isso mesmo, matou a sua filha em sacrifício ao Senhor. Ou seja, ele sacrificou em honra ao voto que ele tinha feito ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu vejo aqui, irmãos, uma precipitação de alma desse juiz, porque o Senhor já havia se apossado dele, o Espírito de Deus já tinha tomado posse dele, e era um sinal de que ele deveria vencer aquela guerra. Não havia necessidade de ele fazer nenhum outro voto, e muito menos um voto que o Senhor não costumava aceitar e nem pedir, que era o sacrifício de uma pessoa humana. Mas depois que o voto foi feito, ele teria que ser cumprido. E vimos na palavra que Jefité cumpriu esse voto, oferecendo sua filha virgem em sacrifício ao Senhor. Nós podemos aprender algumas coisas com essa história. Eu não sei se Jefité estava pensando em matar alguém da sua casa, a sua esposa, ou a sua sogra, ou de repente um cunhado, sei lá, Porque oferecer a Deus a morte de alguém é algo muito estranho ao comportamento dos servos de Deus na Bíblia. Mas Jefité teve que honrar esse voto. Podemos perceber o quanto é perigoso nós fazermos votos ao Senhor de forma leviana e precipitada, e ainda debaixo de um medo ou de uma outra disfunção emocional. Podemos ver também um certo orgulho da parte de Jefité, pois Deus já estava com ele. Então, para que ainda fazer um voto ao Senhor? Para que tentar fazer uma barganha com Deus? Olha só, talvez seja isso que Deus tentou ensinar a ele, permitindo que sua filha viesse ao seu encontro, e com isso também nos ensinar que nós não devemos fazer barganha com Deus, ou seja, falar: Deus, se o Senhor me der isso, eu te dou isso, se o Senhor fizer isso para mim, eu vou deixar de fazer aquilo. Então, barganha com Deus não funciona. Há muitas pessoas que não aceitam a bondade e a misericórdia do Senhor. Elas querem ser melhores do que Deus.
ou querem fazer votos para mostrar o quanto são tementes e obedientes a Deus. E isso, para o Senhor, é desnecessário, porque Deus conhece o nosso coração e sabe muito bem as nossas intenções quando vamos fazer algo para Ele. Aliás, muitas vezes Ele mesmo coloca em nosso coração aquilo que devemos fazer para Ele. Não podemos deixar esses sentimentos e as nossas emoções governarem a nossa vida. Eles podem nos trazer prejuízos enormes. Eu não quero dizer que uma oferta ao Senhor seja um prejuízo. Aqui, nessa situação, foi uma oferta ao Senhor. Agora, imagine se fosse uma outra coisa que muitas vezes prometemos para Deus ou para pessoas, ou às vezes até para nós mesmos. Daí, nós teremos que cumprir o que prometemos ou correremos o risco de ter o nosso caráter e confiança arranhado se caso não cumprirmos. Então, devemos pensar e refletir antes de tomarmos atitudes, antes de falarmos algo, antes de prometermos alguma coisa para alguém, a não ser que queiramos ser pessoas que não honrem suas promessas. Mas, do contrário, vamos pensar mais, vamos deixar o orgulho, a presunção e a altivez de lado e vamos ser mais humildes diante do Senhor, reconhecendo que toda honra, glória e toda grandeza e misericórdia pertencem somente a Deus. Amém? Eu vou orar dentro dessa palavra e quero também pedir a você que fique conosco para a nossa corrente de fé e oração, onde colocamos diante de Deus as nossas causas. Oremos então, meus irmãos. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, diante da tua presença, agradecemos ao Senhor por mais uma devocional, por mais um dia que estamos diante da tua presença e consagrando esse dia ao Senhor. Que seja um dia de vitória, um dia de bênção, um dia de graça, um dia de amor, um dia do favor do Senhor sobre as nossas vidas. E aprendemos aqui nessa manhã, meu Pai, que não podemos ter atitudes impensadas. Jefité teve uma atitude emocional, uma atitude, Deus, realmente sem pensar. Ele queria oferecer alguém da sua casa em sacrifício para o Senhor, sendo que tu já tinha mostrado para ele que ele iria vencer a batalha. O Espírito do Senhor já estava sobre ele. E Jefité teve que fazer essa loucura de matar a sua própria filha e dizendo ainda que foi em oferta de sacrifício ao Senhor por causa de um voto tolo. Então nos ajude a tomarmos consciência e não tomarmos atitudes impensadas ou atitudes puramente debaixo da emoção, mas que nós tenhamos temor e saibamos andar pela sua palavra e nunca querer dar ao Senhor o que o Senhor nunca pediu, o que o Senhor nunca exigiu. Às vezes, queremos, ó Pai, passa pela nossa cabeça de muitas pessoas de querer ser melhor do que o Senhor e não tem jeito não. O Senhor é o melhor de todos e nós louvamos o teu nome por isso. Então, nos ensine nessa manhã, nesse dia, na nossa vida, a termos atitudes pensadas longe do emocionalismo, em nome de Jesus. Querido Deus, ainda nesse momento de oração, vamos, em nome de Jesus, estar unidos agora em oração na nossa corrente de fé e de oração, Pai, que fazemos aqui também todos os dias às 6 horas da manhã, entregando ao Senhor as nossas vidas, entregando ao Senhor as nossas causas. Pai, em nome de Jesus eu peço ao Senhor por este irmão e irmã que estão tristes, abatidos, sentindo-se derrotados, meu Pai, chorando, encabrunhados, meu Pai, às vezes dentro de um quarto escuro, não querendo, ó Deus, conversar com ninguém, numa depressão muito profunda, Pai. Ajuda, Senhor, o meu irmão a se levantar dessa situação, procurar um médico, procurar amigos, procurar um pastor, procurar uma igreja, Pai. Acima de tudo, procurar o Senhor, para que o Senhor venha ajudar, estender a mão e ele saia desse fundo de poço, saia dessa depressão, dessa ansiedade, desse medo, dessa angústia e desse terror ao qual ele está passando. Pai de amor, eu também te peço por aqueles que estão enfermos, adoentados, seja no hospital ou em casa, ou quem sabe na sua vida do cotidiano e às vezes nem está sabendo, Pai, que está enfermo. Ajuda o meu irmão, ajuda a minha irmã. Tu és o Deus que cura e que sara, e nós entregamos a nossa vida física em tuas mãos. Oro por aqueles que estão apavorados, amedrontados, ó Deus, estão perplexos, estão assustados,
preocupados, ó Deus, com todas as situações que temos passado no mundo, mas que a nossa esperança esteja no Senhor. Tira de nós todo o estresse, toda angústia, Pai, tudo aquilo que provoca problemas emocionais, que provoca, Senhor, na nossa vida atitudes emocionais e impensadas. Nós colocamos nossa vida, nossa família diante do Senhor, este pai, essa mãe de família que está batendo na porta de trabalho e não consegue, ele precisa arrumar recursos, meu Deus, para sustentar a família, para pagar suas contas, para ter o seu nome limpo. Oh Deus, que o Senhor possa ajudar em nome de Jesus, meu Pai, todas as causas, lutas e dificuldades que aos nossos olhos são impossíveis, nós depositamos em tuas mãos e desde já te agradecemos pela solução de todas elas, porque o Senhor é um Deus de milagres e nós acreditamos, nós confiamos no poder do teu nome, Jesus, que grandes coisas o Senhor fará por nós. Em nome de Jesus oramos. Meu irmão e minha irmã, bendito seja Deus que tem colocado em nossas vidas esse desejo de buscar a sua palavra e de buscá-lo em oração. Pastor Clodoaldo por aqui, todos os dias pelas redes sociais, estamos juntos em oração, que você possa compartilhar pelo YouTube, Facebook e Instagram essas devocionais, para que mais pessoas se juntem a nós e façamos assim uma corrente muito grande de fé e de oração para a glória de Deus. Um grande abraço para você, Deus te abençoe, tenha um bom dia e eu desejo a você, querido, a paz do Senhor Jesus.